Você soltou uma frase aí que eu acho que é importante, né? Você falou que esses corintianos todos não suportam, não aceitam. Chegaram ao limite. Porque não quer ver o Corinthians coadjuvante. Sim. Vai continuar coadjuvante. Pô, que isso, mano. O espírito otimista, pô. Vai seguir coadjuvante, porque tem dívida, não tem dinheiro, não usa todo o poderio que possui para se fortalecer. O Corinthians é como se fosse um doente E é uma verdade. que não quer tomar remédio. Mas será que essa nova Que não quer fazer. O discurso não é esse. O discurso é de montar time, de ser competitivo, é isso que você falou. Cara, não tem mágica. O Corinthians não ganha um título importante há 6 temporadas. E quando ganhou, foi um título para lá de improvável com o Fábio Carille, um título justo, merecido, mas não foi reflexo de um planejamento. Vamos montar um time aqui, foi um negócio meio não totalmente ponto fora da curva, né? Passava longe de ser um candidato ao título, o time foi muito competitivo no primeiro turno, no segundo teve uma queda, como teve agora o Botafogo. É a famosa sorte, né? Não tão acentuado, mas teve, segurou ali a onda e foi campeão brasileiro. Se você pensar no Corinthians montando um time para ser campeão, o último foi 2015, com o Tite. Só que esse time jogava com salários atrasados, de imagem atrasada, com vários problemas. Não por acaso, no final da temporada, o Corinthians ia renovando o contrato e acertando, cedia direito para os jogadores e tal. O China veio, ó. O futebol chinês estava na bolha, os chineses vieram aqui e levaram todo mundo. Me lembro muito bem do presidente da época, que era o Roberto de Andrade, dizendo, os chineses nem falam com o Corinthians, eles chegam aqui e levam o jogador, claro. Chegava lá, Bruno, quer ganhar quanto? Quero ganhar X. Tá aqui, quanto é a sua multa? 2 milhãozinhos. Vai lá, paga 2 milhãozinhos. Pronto. O fulano, vou pegar, eu quero ganhar tanto. 3 milhãozinhos para chinês? 3 milhãozinhos. Paga 3 milhãozinhos. Levou todo mundo. Foi todo mundo começou embora. Saiu o Renato Augusto, saiu o Ralf, né? Saiu o Gil, Jadson. Uma turma que saiu. Então o Corinthians teve seu time Elias. O time foi desmontado, assim, rapidamente. Por quê? Porque já era reflexo da falta de grana. E só foi campeão porque o Tite tem ali aquela conversa dele que ele conseguiu fazer os caras jogarem de forma competitiva mesmo com o salário atrasado. Os caras jogaram e ganharam o campeonato jogando muito bem. Os jogadores falavam, davam entrevistas. Como é que tá a situação? Não, atrasou lá o dinheiro demais, teve tantos meses e tal. Então já em 2015, nós vamos para 24. 9 anos. Eu estou falando de 9 anos antes do ano que está para começar. Já estava nessa situação. Então, se você pensar no Corinthians fazendo uma campanha planejada para ser campeão, você vai ter que voltar lá em 2012, 2011, depois da eliminação para o Tolima, quando aí o Corinthians fez o certo. O Ronaldo para de jogar, o Roberto Carlos vai embora, para tudo, vamos começar de novo? Começa de novo, ganha o Brasileiro e com um time de muitos jogadores meio renegados, né? Pega a linha defensiva do Corinthians, até o Cássio. Todos os jogadores eram jogadores que estavam por aí perdidos. Veio do Barueri. O Castão veio do Barueri, Ralf veio do Barueri. Castão, Ralf, mesmo aquela turma anterior, Chicão, Alessandro, o próprio Fábio Santos. Paulinho vindo do Bragantino. Paulinho do Bragantino, nenhum era assim, grande contratação, grande estrela. Vários jogadores ou meio renegados ou ainda É verdade que ele tá falando. desconhecidos que foram aproveitados, fizeram parte de um time super vitorioso, o mais vitorioso da história do clube. Então, ali você pode ver um planejamento, um trabalho até bem feito. Aí quando veio o primeiro grande investimento, meio megalômano, que foram os 15 milhões de euros, na época, que hoje seria muito mais, né, pelo Alexandre Pato, ali a coisa começa a perder o controle. Bote errado, hein, que o Corinthians deu com o Alexandre Pato. Mas foi bom porque o Jadson veio pro nosso time e a gente conseguiu, né, ganhar títulos ali, usando, né, o futebol do Jadson. Esse cara é bizarro, velho. Na minha visão. Então já tem um bom tempo que o Corinthians vive nessa situação. A única maneira do Corinthians ser forte o bastante para satisfazer sua torcida, na minha visão, para tudo, faz uma auditoria, vê qual o tamanho da dívida, de que maneira, qual é a nossa dívida de curto prazo, vamos negociar, vamos pagar isso aqui, essa aqui do governo, tá no Profus, tá equacionada, ok. Fazer mais ou menos o que a gestão do Bandeira de Melo com o A Valinho, gestão do Flamengo fez. E a galera fica bolada com o Mauro, mas a verdade é essa, mano. Você tem as suas finanças de casa, você quer sair das dívidas para comprar um carro, comprar uma casa, prosperar. O certo a se fazer é você secar a torneira, meu irmão, e tentar juntar o máximo para quitar a galera que você deve. É simples, é simples. Qual é a receita para você ter dinheiro? Gastar menos do que você ganha. Ponto. O Corinthians gasta mais do que ganha e por isso tá na draga, velho. A galera fica bolada. O Mauro não tinha obrigação nenhuma de falar isso. Ele poderia simplesmente ficar de boa, dar as opiniões genéricas dele, mas o fato de falar a verdade incomoda a galera, mano. Mas o fato importante é, o que aconteceu no Flamengo vai parecer o que aconteceu no Corinthians. Chega de Patrícia Amorim e esse pessoal, votaram nesses caras. Chega da turma que está ali há um tempão no Corinthians, vamos votar no Augusto Melo. Só que o discurso do Augusto Melo, pelo menos o discurso, não sei, vamos ver como é que vai ser na hora H, né? Ele não caminha na direção daquilo que deveria ser. Que é botar a casa em ordem, cara. Só tem um jeito. O Corinthians tem um potencial muito grande e poderia se recuperar em alguns anos se ele cortar um pouco na própria carne, apertar o cinto. O que está acontecendo? Contrata jogadores caros, não ganha campeonato, briga contra rebaixamento, vê um dos seus principais rivais, que é o Palmeiras, brigando e ganhando títulos, vê o outro time com o qual, no caso, o único que tem mais torcida que é o Flamengo, são as duas maiores torcidas, também sempre competitivo ganhando, porque são mais organizados financeiramente. Você tem aí um Atlético Mineiro que com seus benfeitores consegue ganhar um título ou outro, mas já passou, fica ali um pouco de coadjuvante. O caso do Fluminense esse ano, a gente não sabe se vai ser sustentável no médio e longo prazo. O Atlético Paranaense disputando Libertadores. Consegue, porque também é muito organizado. Então tem um ano pior como esse, mas outros que são muito bons. E o Corinthians fica de coadjuvante mesmo.
Porque hoje ele é coadjuvante, por mais incrível que possa parecer. E falta, eu acho, no Corinthians, alguém que diga isso para a torcida. Nós somos coadjuvantes, porque somos mal geridos. Então vamos botar ordem nesse negócio. Não vou prometer craque, não vou prometer nada. Eu vou prometer botar a casa em ordem. Então você tem o faturamento, 700 milhões. Eu vou direcionar a maior grana possível para pagar essa dívida, para pagar a dívida de curto prazo, organizar a casa. Tiago, se você deve a um cara 10, você chegar de repente, com juros, deve 10. Você chegar com 7 ou 8, você paga. Olha, eu não tenho 10, tenho 7. Aí o cara pega e vai acertando e vai arrumando a casa. Fazer um acordo correto, honesto, transparente, justo com a Caixa Econômica com relação ao estádio. Porque esse que está até agora eu tenho evito falar, porque até o momento a Caixa não se manifestou oficialmente, a gente não sabe exatamente como vai ser, e foi uma versão que foi vazada por alguém às vésperas da eleição. A gente não sabe até que ponto essa história é verdadeira, ou foi algo vazado com o intuito de induzir o torcedor, que é sócio, o eleitor, a votar no candidato à situação. Então é preciso aguardar um pouco mais. Eu estou em cima disso, estou inclusive procurando as informações lá na fonte. Hoje de manhã, fiquei até correndo atrás disso um bom tempo. Mas para entender como vai ser, que saíram algumas matérias aí de alguns colegas, mas tudo que está ali é o que vem do Corinthians, pelo que me parece. A fonte é o Corinthians. Não vem da Caixa. Eu quero saber da Caixa como é que vai ser. Porque uma das versões é absurda. Foi no GE que eu li. Diz mais ou menos o seguinte, que a Caixa aceitaria essa composição, né, de acordo, porque o dinheiro da dívida do estádio, a Caixa já consideraria perdido. Porque o Corinthians não está pagando. Está pagando porque negocia sempre empurrar com a barriga para o ano seguinte. Por que perdido? O clube bateu recorde de faturamento esse ano, segundo a diretoria. Você considera perdido quando você empresta dinheiro para um cara que está desempregado, doente, que não tem renda. Esse cara já foi. Porque o cara está doente ali, tem emprego, emprestei uma grana, vai morrer daqui a pouco, está muito mal, esse dinheiro já foi. Não tem de quem cobrar, não tem herdeiro, não tem quem cobrar. Esse dinheiro você perdeu, né? Não tem patrimônio para vender, para poder ingressar. E o Ben já chegou a perguntar o Andrei Sanches, né? Essa história do estádio aí, ele cutucou o Andrei, perguntou, mas nas vésperas das eleições vocês acharam acordos desse? Como o Mauro diz, a Caixa realmente não falou nada sobre, né? O Corinthians não, cara. O Corinthians continua jogando, ganhando dinheiro, tem patrocinador. Torcida. Tem torcida. Essa gestão recentemente falou que bateu o recorde de faturamento de publicidade, que estava até com mais dinheiro do que o Palmeiras na camisa, né? Que o faturamento é recorde. Tem vários que só ficou devendo a Flamengo e Palmeiras por título. Lembra que a Leila então, a gente só fica devendo o Flamengo e o Palmeiras com relação a título. A Leila do Palmeiras falou, quero me prove que né? Lembra? Então me explica como é, se isso for realmente verdade. A Caixa não falou nada, mas estou falando da versão que saiu no GE. Se a Caixa realmente encara isso como perdido, por quê? De que maneira? Me explica porque eu quero entender. Eu acho que todo mundo quer entender. Então, mas acho que é possível fazer um acordo que seja um acordo correto, pagando as prestações, não empurrando com a barriga. E aí você vai ter, de repente, um time mais fraco, você não vai poder ficar contratando jogadores caros. Mas você vai poder, de tempos em tempos, mostrar para o torcedor que, olha, nós estamos arrumando a casa. A dívida que diminuiu, o estádio devia tanto, agora deve menos. Nunca ninguém sabe a dívida do estádio quanto é de verdade. Tem vários números que pipocam há anos. E as falsas promessas, né? O name right anunciaram, em 2010 surgiu a história do estádio. Não, vamos vender o name right por 300 milhões, em 2010. Só foi vendido em 2020. O estádio foi inaugurado em 2014. Levou uma década para vender. O Palmeiras vendeu na bucha ali com a Allianz. Na hora. Por quê? Foi feito por gente mais preparada. Então, no mais é isso. É a opinião do Mauro César Pereira. Dá uma moral indo no canal da Jovem Pan Esportes, assistindo os vídeos lá, se inscrevendo. E não se esquece de deixar o like aqui, seguir a gente em outras redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter. Na verdade, o X, né? Twitter já não existe mais. Mas no mais é isso. Valeu, falou.